Ex-jogador de seleção brasileira detona o lateral Wesley do Flamengo. Olha, declaração fortíssima que vai mexer aí com o rival do Flamengo, o Vasco da Gama. Segue ali a novela Thiago Maia e muito mais informações pra vocês. Fala galera, Fábio Rangel aqui, chegamos com muitas informações nessa terça-feira, mas antes vou pedir pra você, na moral, por favor, deixa o seu like nesse vídeo, poxa, vai ajudar demais aqui o nosso trabalho. Fabinho, gostaria de ajudar o BTB Esporte, ajudar o canal de vocês, o que eu posso fazer? Se você deixar o seu like nesse vídeo, você já vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Então, por favor, deixa o seu like, coloque nos comentários de que lugar do Brasil ou de fora do Brasil você está nos acompanhando nesse momento. Deixou o seu like? Poxa, muito obrigado pela moral. Então vambora, sem nenhuma enrolação. Galera, eu vou falar aqui do Wesley sobre o Wesley foi detonado aqui por um jogador. Já vou entrar nesse assunto, mas primeiro eu quero falar aqui de uma declaração assim, fortíssima, uma declaração polêmica aqui do Lédio Carmona no Sport TV. É o seguinte, ele falou que vou falar uma coisa que eu já tinha falado, mas eu nunca falei assim publicamente, mas já falei para pessoas mais próximas. Isso talvez irrite alguns vascaínos. E ele fala o seguinte: mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo não vê mais o Vasco como um grande rival nesse momento. Essa geração de jogadores vencedores do Flamengo passou a ser comum. Eles têm quase certeza que vão ganhar o jogo. A rivalidade desse Flamengo é com Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Fluminense também, pelo bicampeonato carioca do Fluminense há 2 anos. Deixa eu dar uma parada por aqui. Assim, é uma declaração forte, né? Forte. Mas assim, meu pensamento é o seguinte: se a gente colocar ali com respeito a títulos, hoje no Brasil, a maior rivalidade é Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Só que eu tenho um pensamento, cara, eu acho que isso nunca vai mudar. Tudo bem, em títulos, a maior rivalidade hoje é Flamengo e Palmeiras. Mas na minha opinião, com respeito a Palmeiras, lá no estado de São Paulo, a maior rivalidade é Palmeiras e Corinthians, e eu acho que nunca vai deixar de ser. E aqui no Rio de Janeiro, é a minha opinião, um Fla-Flu, pelo amor de Deus. Flamengo e Botafogo. Olha o que tem sido o Flamengo e Botafogo. Botafogo meteu 4-1 no Flamengo, no Newton Santos, cara. E eu conversei com torcedores do Flamengo que me falaram: Fabinho, eu tava torcendo pro jogo acabar. Poderia ter sido 5, 6, 7 para o Botafogo em cima do Flamengo. Aquele jogo lá no Newton Santos. Mas agora o Flamengo ganhou do Botafogo a final da Supercopa. Venceu agora o último clássico, deu aquela confusão. Botafogo ganhou Libertadores e Brasileiro no mesmo ano, coisa que só o Flamengo e o Santos de Pelé conseguiu. Tá, é uma rivalidade absurda. Só que, meu pensamento, cara, Flamengo e Vasco, assim, é diferente. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu vou em todos os jogos Flamengo e Vasco no Maracanã, se for em São Januário. E assim, a minha impressão é que é diferente, minha opinião. Não tô dizendo que eu estou certo, que eu sou o dono da razão. Minha opinião, você pode colocar aqui no seu comentário. Qual é o maior clássico do Rio de Janeiro? Flamengo e Vasco? Flamengo e Fluminense? Flamengo e Botafogo? Ou Fluminense e Vasco? Minha opinião, o maior clássico do Rio de Janeiro é Flamengo e Vasco. E tudo bem que esse momento agora é um momento complicado da equipe do Vasco, a ponto do Lédio Carmona vir a público e dar essa declaração. Pensamento dele, ele tem um pensamento dele, eu tenho o meu pensamento. Ele disse que hoje rivalidade é Flamengo e Botafogo, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Realmente, cara, com o Atlético Mineiro também é uma rivalidade assim. Eu acho que saindo do Rio de Janeiro, tirando o Fluminense, tirando o Botafogo, tirando o Vasco e Palmeiras com respeito a títulos, mas tirando esses daí, a rivalidade Flamengo e Atlético Mineiro, ela tá realmente muito grande. E o Lédio continua dizendo o seguinte: você via no sábado que o Flamengo tinha respeito pelo Vasco
por causa da história, pelo Coutinho. Mas o Bruno Henrique estava light. Esse lance que ele vai falar aqui agora, realmente eu observei esse lance, eu achei que ia dar uma confusão. Deixa eu trazer pra você aqui. Tá aqui, ó. O Cocão deu uma bolada nas costas do Bruno Henrique. Ele reclamou, mas reclamou manso. Reclamou de uma maneira assim... Eu vi esse lance, realmente eu vi esse lance. O Bruno Henrique cai e o Cocão, se eu não me engano, do Vasco, eu acho que ele me dá 2 chutes nas costas ali do Bruno Henrique. O Bruno Henrique levanta, faz assim acho que é Matheus Cocão, faz assim uma vez, faz assim 2 vezes, vem andando devagar na direção do jogador, o Matheus Cocão com a bola aqui debaixo do braço, olha pro Bruno Henrique, e o Bruno Henrique voltou, meio que não tocou no assunto, não teve confusão. Realmente eu achei um clima assim, né, estranho. Geralmente poderia ter uma confusão danada naquele momento ali. E realmente foi a atitude do Bruno Henrique. Ele continua dizendo aqui o seguinte, o Wesley pediu desculpas pelo aquele lance. O Felipe Luiz elogiou o Vasco. Então, cara, virou quase uma parceria do Flamengo com o Vasco. Como se fosse, ele fala assim, ó, como se fosse a gente não quer esculachar, cara, porque deixou de ser rival. Assim, uma declaração forte, uma declaração assim pesada. Concordo com o Lédio em algumas partes, em outras não concordo. Essa questão do Bruno Henrique, eu observei que realmente, cara, o Bruno Henrique levanta-se muito tranquilo. Pô, se aquilo ali tivesse um clássico pegado, meu amigo, Bruno Henrique ia pra cima do Matheus Cocão, ia pedir a expulsão dele, o pau ia quebrar, como aconteceu com o Botafogo, e realmente isso me chamou a atenção. Eu observei isso aí, realmente. Bruno Henrique olha pra ele, faz assim de novo, Matheus Cocão com a bola embaixo do braço, olha pra ele, não sei o que ele falou, mas fez assim pro Bruno Henrique, e realmente ali morreu o assunto. Um clima meio assim estranho, diferente realmente de um Flamengo e Vasco. O Bruno Henrique poderia ir em cima do juiz, tentar provocar uma expulsão do jogador do Vasco, fazer sinal, vai no VAR, aquela coisa toda, ele me chutou, foi agressão, realmente o clima ficou ali baixo, cara. E eu tenho algo aqui pra falar pra vocês. Pela vida do meu filho, cara, pela vida da minha esposa. Um repórter que cobre o Vasco da Gama, torcedor do Vasco da Gama, ele falou pra mim, lá no Maracanã, Fabinho, olhou pros lados assim, ver se tinha ninguém, se a gente empatar com o Flamengo hoje em 0-0, eu saio cantando daqui do Maracanã. Irmão, eu não tô nem um pouco confiante. Então, isso é real, isso aqui é real, olha o que eu disse, pela felicidade, pela vida ali do meu filho e da minha esposa, eu não tô inventando isso. Um repórter que cobre o Vasco, que é vascaíno, falou pra mim, se a gente empatar em 0-0 aqui hoje, eu saio cantando daqui do Maracanã. Então, uma situação assim complicada, mas assim, eu acho que isso pra mim nunca vai mudar. É um momento, como o Flamengo também, viveu momentos aí, assim, desesperadores. E veio se arrumando ali com o Eduardo Bandeira de Melo, veio se organizando, pagando dívidas, e hoje o Flamengo chegou onde chegou. Mas eu acho que, assim, o Lédio deu uma declaração forte, algumas coisas aqui, é verdade. Eu fui dar uma olhada ali nas redes sociais ali da galera do Vasco e teve torcedor bolado com o Lédio, falando palavras aqui que eu não posso falar. E, cara, teve torcedor falando que, assim, Lédio tem razão. Eu não sei qual a sua opinião, você pode deixar aqui nos comentários, mas, assim, declaração fortíssima aí do Lédio Carmona. Agora, falando aqui sobre o Wesley. Olha só, ex-seleção brasileira detona o Wesley do Flamengo. Tá aqui, ó. Eu não estou dizendo que o gesto em si é errado. Eu acho que o problema é o momento da partida. No final do jogo, o Flamengo já estava ganhando, é um clássico. Fazer um gesto desses vai causar essa reação. Acho que é nesse sentido que se deve pensar. Iniciou Michel Bastos, né? Michel Bastos, que foi jogador da seleção brasileira, atuou pelo Palmeiras, pelo São Paulo também, né? E ele fala aqui, né? Em entrevista que ele deu, ele tocou nesse assunto. Ele fala o seguinte: se não estivesse ganhando, não teria feito isso. Aí está ganhando, quer dar de letra, quer fazer graça. Aí o pessoal não gosta. É sobre isso que estou falando. Naquele momento, era realmente necessário fazer aquilo para provocar essa reação? Não.
não era. E ele fala: acho que tem momentos para isso. Quer dar de letra? Quer fazer graça? Beleza, mas faz o jogo inteiro. Quer fazer gracinha? Faz o tempo todo. Então, o Michel Bastos, ele deu uma cutucada no Wesley aí, falou que se o Flamengo tivesse ganhando, o Wesley não iria fazer aquilo, provocou ali a reação dos jogadores do Vasco. Não sei, eu vou deixar para você aí colocar nos comentários o que você achou sobre essa declaração do ex-lateral aí, do ex-seleção brasileira, Michel Bastos, que criticou bastante aí a atuação aí, a atitude ali do Gerson. É o seguinte, galera, de volta aos treinos, tá aqui informação do Coluna do Fla. Após 2 dias de descanso, muito merecido, o elenco do Flamengo se reapresenta nessa terça-feira, né, no CT Ninho do Urubu. A equipe treina às 9h30 da manhã e inicia a preparação para o duelo de sábado contra o Maricá. Então o Flamengo teve aí férias não, né? Teve um descanso aí merecido, o time tá bem demais e vai se preparar para esse jogo aí diante do Maricá, que com todo respeito ao Maricá, que começou como a sensação do Campeonato Carioca. O Flamengo é muito favorito, deve conquistar ali a vitória, os 3 pontos também, e aí, sucessivamente, conquistar o título aí da Taça Guanabara. Galera, muito obrigado pela moral, essas foram as nossas notícias aqui do Mengão. Vou pedir para você deixar o seu like, porque ajuda demais o nosso trabalho, e amanhã nós vamos estar aqui novamente com mais informações do Mengão para você. E lembrando sempre, BTB Esportes, o seu canal de notícias. Valeu, tamo junto, é nóis, fui!